Olá, olá, olá! Voltamos! Mais um ano de Pode Construir. Tenhamos fé, patrocínios, pessoas, estou passando a sacolinha. Quer que o Pode Construir continue? Chama a gente, fala comigo. Sou uma pessoa acessível, é só me chamar lá no Instagram. Tô precisada. É só falar isso, tá bom, gente? Bom, como eu gosto de criar polêmicas, de encher a paciência de todos, de irritar pessoas e pessoas, hoje o Pode Construir trouxe pessoas polêmicas. Tem um ali que tá no cantinho que a casa vai cair. Nós vamos falar do quê? Das anomalias. Aliás, não vai cair. Segundo eles, eles derrubam mesmo. Quando é ruim, eles derrubam. Então, hoje eu tô com a engenheirada, gente. Hoje eu me arrisquei. Uma pobre arquiteta sofrida no meio de 3 marmanjo bravo. Então, vamos lá. Luciano Monteiro, Renato Monteiro, porque família é família, tem que trazer, né? E Rogério Barros, a pessoa grande, maravilhosa da consultora São Paulo. Quer dizer, ele trabalha onde der, né? Então vamos lá, gente, vamos começar? Vamos falar mal ou a gente vai começar a falar bem? Primeiro, viemos falar de ICF. Seja bem-vindo, Renato. Uns outros são de carteirinha, né? Os outros já são fã de carteirinha. Toda vez que eu preciso de ajuda, eles correm. Para quem não me conhece, né, engenheiro Luciano Monteiro, eu acho que pouca gente não me conhece por aqui, mas hoje a gente trouxe aí o mentor meu aí, o engenheiro Renato Monteiro de Almeida, meu primo, e a gente vai falar, na verdade, Vanessa, a gente vai mostrar um estudo de caso de um caso real, de uma casa que foi muito mal concebida e executada de painel monolítico, né? Vamos lá. Porque todo mundo acho que precisa entender, ter consciência que as obras precisam ser bem construídas, né, para não acabar com o sonho do cliente e o mercado nosso, né, estragar, né, a nossa profissão. E mesmo uma casa térrea, vocês vão ver que é coisa séria, né? O pessoal fala, a casa térrea não precisa de nada, não precisa de acompanhamento, não precisa de engenheiro, não precisa de arquiteto. O pessoal negligencia bastante coisa, né? E aí a gente veio aqui para mostrar aí que as coisas acontecem, né? Às vezes não aparece na mídia, mas a gente está aqui para mostrar. Não, mas eu acho que a gente tem que falar, gente. Eu acho que a gente tem que falar porque eu acho que chegou a hora, né? Eu trago o Renato, conhecido recentemente, já tô até com medo dele. O Renato... Que é a pessoa do sincericídio. Se apresenta aí, ô. Se apresenta aí, você é o Renato, mentor. vai, você é o mentor. É que na realidade ele disse que a casa terra não precisa de nada, realmente, não precisa nem de painel de isopor, né? Então, é tempo perdido, né? Nada sobrepõe o cerâmico, né? E a experiência da gente nessa área aí é muito grande, que eu trabalho não só com estrutura, mas trabalho com recuperação de estrutura. E a gente vê que esse sistema no Brasil, nenhum funciona, nenhum é bom. Então, isopor, esquece. É cerâmico. Ou bloco de concreto, ou bloco cerâmico, ou tijolo comum. Mas você está mais seguro dentro de uma casa de taipa do que dentro de uma casa de isopor, né? Nós trouxemos aí esse exemplo aí, e isso é da rotina da gente aí, que na realidade nós temos na engenharia vamos dizer assim, a nossa profissão é como um polvo, né? Nós temos vários tentáculos, né? E a gente só pensa na construção. A gente tem responsabilidade social, a gente não pensa nisso, a gente não avalia isso. Nós temos responsabilidade, a gente pensa na responsabilidade técnica, nós temos responsabilidade jurídica, né? Então nós temos responsabilidade social, responsabilidade jurídica, responsabilidade financeira, né? E isso, lamentavelmente, no país, até por conta das escolas que nós temos hoje, ninguém vai nessa linha de mostrar toda a problemática de uma obra, né? A problemática da obra, ela é sempre muito grande, né? Sempre muito grande. Um fato que eu costumo citar é o seguinte, né? Do ponto de vista social e até ligeiramente jurídico, você tem que manter um trinômio da obra. O trinômio da obra seria o quê? Conforto, solidez e segurança, né? Então, quando você fala em usar o isopor como parede, né? E as pessoas vão muito pelo conforto, né? Não, porque o conforto, porque o problema térmico, tal coisa, né?
E na realidade, esse conforto, ele é muito superficial, né? Na realidade, quando você pensa em usar painéis, você pensa na preguiça de se fazer uma boa obra. Você quer a rapidez da obra, né? Isso é um erro, porque na verdade você acaba abrindo mão do quê? Dos outros dois termos que os três têm que andar junto, porque de fato é um trinômio, né? Então depende de você ter uma realidade de poder explicar para o teu cliente que você depende de conforto, solidez e segurança, né? Então a tua obra hoje, a vida humana não tem preço, né? Quem perde um ente em uma obra sabe o que é isso. Então você tem que pensar primeiro em solidez e segurança e depois em conforto, né? E as pessoas acabam pegando um isopor qualquer aí, não, vou fazer isso, tal coisa, porque conforto, e tenta pegar a pessoa por aí. E aí não consegue pegar em preço em relação ao cerâmico, não consegue. Não consegue atender e depois ele rasga o trinômio jogando fora a solidez e a segurança, né? Nós temos aí um caso que a gente fez um laudo aí na cidade de Itupeva, Itupeva. Em Itupeva, e essa casa é térrea e ela já está caindo e nem terminou, né? Por conta desse problema aí da falta de capacidade estrutural. Não tem capacidade estrutural. Aí o projeto disso foi apresentado pela empresa que vendeu o sistema. E eu argumentei que esse sistema aí está errado, né? Esse sistema dependeria de fazer Esse sistema Pode dependeria deixar de... na mesa, não tem problema. não, que fica vibrando, né? Dependeria de fazer um sistema aprimorado, né? Essa casa em específico aí, ela tem N problemas. E foi projetado por quem criou esse sistema, né? Que na verdade não criou, né? Um tenta criar, um criou, o outro copiou, o outro piorou, o outro piora mais um pouco, né? E esse sistema aí, o que eles fizeram? Eles têm uma placa principal com duas telas presas lado a lado com arame, e aí eles pegam uma argamassa de areia e cimento e aplicam por sobre essa tela e já dão acabamento. E depois vem com a laje e apoia sobre isso, né? E esse laudo mostra muito bem a realidade de o porquê que essa casa está caindo, né? E você observa aí nessa ponta, inclusive até a título de tipo estrutural, você observa ali que ele usou laje pré-moldada e na ponta do beiral esse trilho está voando, tá vendo? Ele não tem apoio nenhum. E aí na ponta do beiral, que acaba 0 a 0 com as coisas, ele construiu uma parede ainda para complicar. Então esses são fatores que vão se somando ao problema. O painel não serve para nada. E aí ele não sabe também lançar estrutura, aí esse profissional se mete a fazer um negócio desse, entendeu? E cria uma condição horrorosa dessa daí, que isso vai ser levado ao colapso, assim, coisa de... Inclusive isso já está sendo discutido na justiça, essa obra aí, né? A gente não vai falar de nomes e fornecedores, porque está sob júdice, né? Uhum. Mas é uma obra bastante complicada e que as pessoas hoje não têm noção do nível de segurança, aliás, do nível de insegurança a que estão sujeitos. Ô, Renato, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você fala que, por exemplo, essa casa, ela foi feita um projeto por um engenheiro da empresa, é isso? Eles Sim. eles vendem o pacote, Isso. que eles têm o projeto estrutural é feito Por eles. por eles. Porque assim, algumas empresas, indústrias, tem nessa área de EPS, que coisa que eu nunca vi, né? A gente que trabalha com bloco há 30, 20 anos, a gente é novinho, 20 anos. 20 anos. Vamos pôr 20. Vamos mentir um pouquinho. A gente nunca teve ninguém. Alguém te deu algum projeto? Falou assim: olha, Renato, eu estou vendendo esses blocos. Eu tenho sonho de ter uma fábrica de bloco, eu vou vender uma casa. Você já faz o projeto estrutural. Você já faz. Meu engenheiro dentro da fábrica faz o seu projeto estrutural. Isso não existe. A gente nunca teve isso. E agora a gente tem algumas empresas de EPS, que eu também não tenho que citar nomes aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe quem são, que tem essa mania de que vendeu o EPS, ela vendeu o isopor, ela vendeu o sistema,
ICF, EPS, ela fala, não, você já compra o estrutural comigo. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Qual é a experiência desse rapaz com o sistema e que, sim, e assim, poucas que eu vejo, assim, algumas não pedem análise de solo, que a gente estava falando isso antes de começar o programa, não falam, faz uma topografia, não faz nada, né? Então, o cara trabalha no Nordeste e não tem experiência de uma tipologia ou de um comportamento de solo no Sul. Então, como é que ele pode fazer? Ele nem visita a obra, né? Na realidade, o problema da concepção estrutural é um problema nacional mesmo, né? Nós estamos com um problema nas faculdades, né? Nós temos hoje grandes problemas na formação do aluno, na formação do profissional. Mas essa questão de você falar que o cara faz no Nordeste a mesma coisa que ele faz no Sul, é uma realidade, porque o conceito de Radier é aquele de que você... não interessa o solo, sabe? É um conceito bastante errado e bastante primitivo. Sim. Esse, né? A gente tem como fazer bons trabalhos em solos bons e em solos ruins, mas o pessoal acha que o Radier é miraculoso, então você põe qualquer, não precisa de engenheiro, né? E tem acontecido também com o Radier, infelizmente, que alguns profissionais vêm usando fibra ao invés de usar armação, né? E esquece de efeito de continuidade, esquece de toda a teoria, né? E às vezes eles falam, não, é que isso daí é engenharia moderna, né? Mas uma engenharia moderna que não respeita conceito físico, não há como existir. Vou te dar um exemplo, né? Essa obra aí que a gente está mostrando na tela aí, ela tem um problema do quê? De instabilidade, né? Rapidamente dizendo, você tem um problema quando você fala em instabilidade, é um problema físico. A física nossa do planeta, ela te permite fazer uma análise de 3 situações de equilíbrio. Seria o equilíbrio instável, que não é o objetivo da engenharia, o equilíbrio indiferente, que não é o objetivo da engenharia, e o equilíbrio estável, que é o objetivo nosso da engenharia. Nós trabalhamos com equilíbrio estável, né? Então, aí eles fazem esse tipo de obra, ela trinca, ele enche de massinha e fala, aí estabilizou. Isso não existe. Do ponto de vista físico e da boa engenharia, né, o meio técnico mostra que isso não existe. Por quê? Porque nós temos um problema físico. O que é instável não é indiferente e não é estável. Então não há estabilidade aonde a premissa é de equilíbrio instável. Esse é um ponto final. E isso foi abandonado, né? Os professores de física, tadinhos, né? Porque lutaram tanto para que a gente fosse... Nossa! Eles lutaram tanto para a gente entender pelo menos uma coisinha ou outra, né? Era das matérias mais chatas que nós tínhamos, né? E hoje a gente vê que isso foi jogado no lixo, não sei se por causa do advento da computação, não sei se os programas, os softwares... O computador faz. Então, mas quando você vai usar o software, qualquer software que você for usar, ele tem limitações, né? Todo software tem limitação, né? Toda planilha Excel que virou moda também tem limitação, né? Então você precisa conhecer todas as limitações daquilo que você está fazendo. E para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, é necessário o quê? Livro. Tem que ler, né? Não adianta você fazer uma pesquisa de Google para querer desenvolver um projeto de estrutura, um projeto de hidráulica, um projeto de elétrica. Você tem que ter livros e horas e horas e horas de formação, né? E esse problema da formação, que virou um problema de 2002 para cá, virou um problema, realmente. Então, está se refletindo nesses trabalhos, né? Você vê, essa obra aí, ela não tem telhado ainda, ela já está caindo. Eu tô impressionada com esse vazamento desse isopor. Assim, o isopor está soltando da vigota ali, da treliça. Sim. Então, isso deve ter sido algum acidente de obra, né? Mas o conceito da laje voando lá no beiral é um absurdo, né? Outra coisa, essa parede sobre essa ponta do beiral aí sem nada, né? Então, essa parede pisa num trilho, pisa no isopor, pisa no trilho, pisa no isopor, né? Não tem uma viga de borda ali, né, Renato? Isso, você não tem uma viga de borda, você não tem uma cinta, você não tem um nada.
Se você conseguir... Eu vi, não tem viga de borda nenhuma, né? Nenhuma, nada. Não tem de borda, não tem viga de respaldo. E Explica o que é viga. Vamos dar uma aulinha. O que é viga de borda, A viga Renato? de borda seria a viga que iria unir todas essas pontas desses trilhos das lajes aí, sem que existisse o EPS. Ali dentro teria uma armação. A viga de respaldo é a viga que estaria dentro da parede recebendo a carga da laje. E a verga seria ali nesse vão aberto aí, aquela peça que iria sustentar a alvenaria entre ela, a verga, e a viga de respaldo. Né? Também não tem nenhuma das outras coisas. Nem a contra-verga, nada? Não. Ele jogou perto uma verga ampliada, Renato, que já Olha mostra. lá. Como não tem verga, Vanessa, a obra já está tá ótimo, porque assim, eu vou até falar, tem uma ali, pessoa ó, do sul, ali, ó. eu não vou falar nome, mas eu tenho certeza, eu vou até falar para ele assistir. Não vou falar. Marcelo, olha, Marcelo, meu parça, lá do sul, e eu falei que o problema era esse. Sabe aquela obra que você me comentou? Tá aí, ó, comportamento que está acontecendo. Falta de verga, tá? No teu caso é verga, eu já tinha falado, o engenheiro João também já tinha falado, que nós consultamos o João também, e foi um problema de verga que não foi feita. Então, dá esse tipo de trinca, né? Essas rachadurinhas aí, as trincas. A ausência da verga. Porque a carga vem da laje, ali, ó, ali não tem capacidade de transferir o peso, né, para as bordas do vão de abertura. Não E essa obra, ela tem um projeto estrutural? Essa obra teve projeto estrutural, fizeram a fundação em Radier, né? E depois fizeram a locação dos painéis presa nos arranques que eles colocaram lá inicialmente. E aí eles foram colocando os painéis e batendo essa argamassa, né? Só que existe um problema conceitual bem nessa junta que você vê ali, a laje com o painel, tá vendo? A laje com a parede, tem um problema conceitual ali muito grande, né? Porque o caminho das cargas, aonde a gente sempre imagina, né? De forma geral, a parede está sobre a laje, em tese, a carga da laje é levada para a viga, a carga da viga é levada para o pilar, a carga dele vai para a fundação, seja ela qual for, né? Direta, rasa, sapatas e radiers, ou estaca direta, ou fundação direta profunda, que é resultado de bloco com estaca, né? Na realidade, ou tubulões, mas o que acontece aí? Esse caminho das cargas tem um tempo em que essa carga chega, entendeu? Esse tempo não está sendo respeitado por nenhum dos fabricantes dessa linha de isopores aí. Então eles não respeitam a física. Por quê? Imagina você lá no meio, se você olhar por baixo dessa foto, você vai ver a laje lá. Aquela carga que está lá, ela tem que chegar aqui na parede, não tem? Tem. Quando ela vai chegar na parede, ela pisa primeiro no primeiro tramo da primeira tela. Depois ela pisa no isopor. Depois ela pisa no segundo tramo. E aí você cria condições de reações diferentes na mesma peça. Se essa peça fosse de alvenaria que eu digo do infinitos tipos, né? Ela pisaria por igual, porque seria um elemento realmente de contato, com a mesma dureza. E aí você tem 3 elementos, né? Distanciados pelo isopor, que tem a dureza diferente. Esse é o ponto que está levando essa obra a colapso. Agora, uma obra dessa tem tendência natural que, ao longo do tempo, o isopor, ele murcha, e aí ele se separa dessa parede de 3, 4 centímetros com a tela, uma única tela, e aí isso vem a colapso, né? Então, se você puder imaginar, né, uma parte disso caindo sobre um corpo humano, né, no mínimo vai mutilar. No mínimo vai mutilar. A tendência é que ocorra óbito, mas no mínimo vai mutilar. Então, todo o sistema brasileiro, nessa linha, como ele não tem norma específica da ABNT, fica todo mundo fazendo suas regrinhas. E, lamentavelmente,
Lamentavelmente, o que eu vou dizer aqui é uma coisa muito séria, lamentavelmente, o Ministério Público não se mobilizou para parar essas empresas. E não se posiciona. Deveria parar essas empresas, porque, na verdade, o que está se fazendo hoje, eu vou te falar, e talvez vocês até vão rir, mas é uma realidade, nós estamos criando armadilhas e não obras. Entendeu? Nós temos hoje armadilhas. Essa linha de EPS, nós estamos fazendo armadilhas. E nós vamos pegar um monte de seres humanos lá para frente. E dependeria realmente de um defensor da sociedade, que é o meu entender, seria o Ministério Público, né? Seriam os promotores de justiça, não daqui de São Paulo, de lugar nenhum, do Brasil todo, né? Porque esse sistema aí, ele está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Essa questão da reação ali, ó, se você observar, ela tem 2 apoios lá, tá vendo? Tem o balanço lá e tem 2 apoios. Esses 2 apoios é para demonstrar que primeiro a carga chega no apoio mais interno e depois ela vai chegar no mais externo. Que nem aqui, Vanessa, às vezes a laje vai chegar com peso aqui, né? Primeiro vai forçar a camada de dentro de concreto do reboco estrutural aqui, aí vai passar pelo IPS e vai chegar aqui. Quando a gente faz uma consideração de carga, que é o que todo mundo faz, a gente considera isso aqui como um maciço geral e a carga está assentada em tudo, mas o que o Renato me ensinou faz pouco tempo, é que a carga entra primeiro aqui, ó, na camada que ela chega primeiro. Sim. Então, por isso que... Por isso que moe aqui, espatifa aqui o lado de cá, né? Porque a carga chega primeiro aqui. Entendi. E o que muita gente não enxerga. E né? as fissuras, então, estão partindo daí. Da parte interna aqui. Na verdade, precisa todo mundo ficou brigando de por causa da fissura, a fissura está passada, está falada aí, ó. Tem que ter uma viga de borda. Vamos Porque todos, daí ela acomoda a carga Vamos ficar todos fissurados. e desce uniforme para as duas camadas. Então não é... Mas a gente não vê em obra nenhuma viga de borda. É tudo sempre assim o sistema de painel monolítico. É isso que eu sempre falei, sempre bati na tecla, né? Bastante culpa disso, né? Bastante culpa disso. A gente enxerga que muitos engenheiros negligenciam também na hora do projeto estrutural. Não sei se por falta de conhecimento técnico, como o Renato está colocando aqui, ou se está fazendo do jeito a qual ele acha que tem que ser feito, né? Então, assim, muita culpa disso é culpa das mídias sociais. A gente vê as pessoas buscando informação, cada um construindo de um jeito, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre defendi, né? Eu sempre defendi a possibilidade de se criar uma comissão, uma associação, uma cooperativa, o que quer que seja, para que as pessoas comecem a discutir esses assuntos, né? Comece a discutir esses assuntos, todo mundo comece a falar uma mesma linguagem, entendeu? Para que não ocorra mais esse tipo de coisa, porque isso aí é verdade. O que acontece hoje? A pessoa vai ali na mídia social, vai no Facebook, construtora em EPS, aí ela coloca lá que quer construir uma casa, aí começa a aparecer lá 20, 30, 40 negros. Eu faça 2.500, aí aparece o outro, não, eu faça 2, aí aparece o outro, faça 1.500, leilão, aí tem o outro que tá ali matando tartaruga beliscão, não, eu vou fazer a 1.000, eu vou fazer a 1.000 e não precisa de projeto, não precisa de nada. Uma outra coisa que a gente vê bastante hoje também, tem sites vendendo projetos prontos, inclusive com estrutural, só que ele vende estrutural sem nem ao menos... Saber a sondagem do lugar. Sem nem ao menos saber a sondagem. Rapaz, então, assim, faz mágica, tá né? bagunçado, o negócio tá bagunçado. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu defendo a tese de se montar, que nem eu falei, uma comissão, uma cooperativa, uma sociedade, o que quer que seja, né? Para que as pessoas comecem a discutir acerca do sistema. Além disso, eu vou a mais, né? Quando a gente pega muita obra disso. A gente tem um problema muito sério, inclusive não sei se vocês viram, eu postei num grupo nosso, não sei se o Renato está nesse grupo da Alternativa, que é um deputado aí, federal, estadual, sei lá, eu não olhei direito, vou esquecer o nome, devia ter guardado o nome dessa pessoa,
que está com um projeto de lei para acabar com a profissão de arquitetura, de arquitetos e várias profissões. Engenheiro não está, acho que está arquiteto, tá enfermeiro, não é para quê, né? Enfermeiro, engenheiro, eu acho que é um bando de gente que não tem o que fazer mesmo. É porque acaba em eiro, na verdade. Né? Todas as profissões que acabam em eiro vão para o inferno, entendeu? É por isso. E aí, mas eu acho que também é uma questão de união, porque assim, o que a gente também pega muito, eu acho que vocês como engenheiros também pegam, é um desenhinho, não é? Não é um desenhinho? É um projetinho. Não é um projetinho? Dá um pulinho na minha obra, por favor. É tudo pulinho. Projetinho, a gente parece criança. Qualquer dia a gente vai pôr a fitinha e vamos cantar a música da Xuxa, né? Porque, pelo amor também não me deseje tanto mal assim, né? Não me deseja tanto mal assim. Não. Eu fico perguntando, porque eu me coloco, mas eu acho que é uma coisa assim, como vocês falaram, os recém-formados não entendem eu acho que aí todos nós aqui da mesa vamos concordar, da parte jurídica que nos envolve, da parte humana que nos envolve. Nós podemos, é que nem eu falo sempre, eu já sentei numa palestra, do lado de uma médica, para falar de profissões. A médica falou, se eu for lá, não estou desmerecendo os médicos, pelo amor de Deus, que você cancelada, né? Tudo cancela. Não, cada um tem a sua profissão e o seu jeito. Ele mata um, né? Porque ele está com um na mesa. Nós matamos 100. Exato. A gente mata uma família inteira. Exatamente. E eu não estou me vangloriando disso. Eu não quero matar, eu quero fazer viver. Eu quero ter, como você falou, o trinômio. Eu quero dar conforto. Eu quero dar estabilidade para essa família. Eu quero que essa família fique anos dentro dessa casa e se sinta bem e feliz. Exatamente. Né? E quando ela for vender e quiser uma casa maior, ela me chame e venda a casa com a maior segurança do mundo. Porque a gente está... Mas eu acho que também é um mal nosso. Então, hoje eu estava discutindo que eu não vou mais, estou procurando uma outra profissão, porque eu fazer um projetinho a R$20 um metro quadrado, a R$10, a R$15, me desculpa, é um trabalhão vou falar um palavrão, da porra. Vocês não sabem como a gente trabalha. E a gente faz maquete, e a gente olha, e a gente analisa. Aí a gente pensa na parte do engenheiro, o arquiteto pensa já no cálculo. Tem uns que não. Nós descobrimos que tem uns que não. Mas assim, é um trabalho em conjunto. Exatamente. Né? E é um baita de um trabalho. E nós estudamos. Nós fomos lá ter aula de física. Nós fomos ter aula de cálculo. Nós fomos lá ver o comportamento de um solo. Por que a gente não aplica? E aí vem uma pessoa que eu acho que é uma desunião entre engenheiros e arquitetos, né? De não se posicionar. Porque eu não vou fazer uma consulta de graça. Você consegue entrar num médico e falar assim, estou passando mal. Se não pagar pagar lá na cara ali, lá na frente, não a secretária dele, você nem senta então, lá assim, pra gente mesa. a gente é um desenho. Ou então chega o cliente para você... Né? Infelizmente, tivemos um caso recente, o Luciano participou aí indiretamente, que o cara vem e muda a obra de 5 em 5 minutos. Chega, não quero mais essa laje. Não, agora quebra essa parede. Nossa, agora você põe isso aqui. O que é? Virou casinha de boneca? Virou? O que é isso? Ligue-ligue. Né? E o mercado, esse mercado de engenharia e arquitetura, ele está meio prostituído. Eu ainda estava comentando com você essa semana, o pessoal fazendo projeto estrutural a R$3 um metro. A R$3 um metro. Arquitetônico a 2. Falando, Renato. Arquitetônico a 2. Muda, então, não tem tapete. jeito, tá prostituído, o pessoal tá bagunçando, entendeu? E esses métodos inovadores, construtivos, a pessoa quando chega procurando esse método, ela chega procurando o quê? Economia, não tecnologia. Então, você vai falar de uma sondagem, não, mas não precisa disso porque o solo é firme. Pô, você cavou quantos metros ali para você saber disso aí? Não sabe. Mas não é só na nova tecnologia. Eu já concordo também e, ao mesmo tempo, vou deixar das anomalias, vamos continuar mostrando essa anomalia dessa residência, dessa que, pelo jeito, é bem feia, né? Mas, assim, eu acho que, hoje em dia, todo mundo... É outra coisa que o pessoal esqueceu, uma profissão muito importante, chamada topógrafo. Né? O coitado estudou para isso, ele estudou. Eu falo, cada um no seu quadrado. Tem o engenheiro, tem o topógrafo, tem o arquiteto, né? Tem o cara que é urbanista, tem o cara que é paisagem, cada um no seu quadrado. Agora, por que ele não vai fazer uma análise de solo, gente? Eu conheço várias pessoas da construção civil que chegam para mim, mas ali, pega ali do vizinho.
Ah, ele não fez ali? É a mesma coisa. Não é isso que as pessoas... A gente estava falando de solo agora, né, Renato? Na realidade é assim, ó, cada macaco no seu galho, mas cada galho com o seu macaco. Sim. Né? E a gente não entendeu isso ainda. Eu falo a gente, me incluo apesar do meu procedimento ser outro, eu me incluo porque, por exemplo, eu sou de Araraquara, né? E lá tem um cara chato, né, que sou eu, que denuncia as coisas para a promotoria, né? Ó, tal coisa vai cair, eu faço a denúncia e tal. Mas eu vou te contar, tem um ginásio de esportes lá, demorou 20 anos para que o promotor conseguisse ganhar a ação. Aí ganhou a ação, fizeram uma reforma lá de por massa e pintar, e o risco continua. Então agora você tem que entrar com outro, ficar mais 20 anos. Então, na realidade, o que está faltando para o político brasileiro é a consciência social, né? Consciência social, porque o resultado disso aí chama morte social, né? E a morte social não tem tipificação no Código Penal, né? Deveria ter. Porque todos esses políticos que não tomam a providência no tempo são responsáveis, né? Claro. Por aquela morte que... Eu tive recentemente uma prima que morreu em Araraquara agora, lá na Avenida 36. O aterro rompeu e o carro foi e ela morreu juntamente com os 3 filhos. Nossa. E morreu a cunhado, com o cunhado, ela e os 3 filhos. Muito triste, é recente agora, não tem nem 20 dias. E isso dói na gente, né? Porque a gente procura desenvolver um bom trabalho para que os nossos filhos e netos não passem por isso. Então, há menos de 20 dias ocorreu na minha família, né? É dolorido para a gente, né? Você vê que a engenharia poderia ter vamos falar, eu não sei se comprometimento ou estar mais compromissada, né? A engenharia. E quando eu falo isso, e às vezes a gente se depara com alguns questionamentos, né? Como o nosso colega agora disse aqui, que gostaria de ter um lugar, uma associação, um grupo para poder debater, né? Quando na realidade nós temos o CREA, né? E nós pagamos por isso. O CREA e o CAL, né? E o CAL. Então a gente paga por isso e não temos, né? Não temos. A fiscalização não é bem desenvolvida, as coisas não são bem feitas, né? E é só recolhimento. Então não recolhe RT, recolhe anuidade e tal, mas não tem o retorno disso. Só para gerar receita. O CREA tem a autoridade. Bom, aliás, nós todos aqui, né? Nós temos poder de polícia. Não sei se vocês sabem, nós temos. O CREA também tem. O CREA pode parar essas empresas de EPS. O CREA pode tomar essa atitude de exigir, junto à justiça, que essas empresas parem de construir armadilhas, né? Mas nada é feito. O que acontece, não sei. Não sei falar. Vamos passar mais uma foto aí, vamos ver. Aí é a parte de reações, ó, que a gente falou ali, que chega a carga primeiro pro lado de dentro, tá vendo? 2,096 tonelada. E a outra face está recebendo 1,5 tonelada. É pouco, né? O peso de um carrinho, de uma caminhonete pro lado de cá e de um carrinho popular pro lado de lá. E o certo era ter que receber igual os dois lados, as duas faces, entendeu? Então tem muito mais tensão na face interna do que externa. E aí nas próximas imagens aí, fotos que a gente vai dar sequência, vocês vão ver isso aí na obra já moendo, né, as seções, né? Aí, Renato, continua aí que você é o pai da criança desse laudo. Na realidade, se você olhar por esse vão ali, ó, esse vão da janela, já tem uma trinca expressiva, né? E que está sendo já levada a colapso. Aí, e todo mundo vê que a obra está basicamente crua, né? Está crua, e ela já não se sustenta. Você imagina se essa obra recebesse telhado e todos os revestimentos e tal. Então você percebe que é algo muito ruim. É muito ruim, não é algo ruim, é muito ruim, né? E esse efeito aí é um efeito que chama ruptura frágil, né? Você tem algumas formas de ruptura, essa ruptura é ruptura frágil. A ruptura frágil é aquela que não dá tempo de ser acudida. Tá tudo bem, de repente, caiu, matou. Não dá tempo de correr, não dá tempo de fazer nada, né? E essas obras de isopor são levadas à ruptura frágil. E esse é o perigo,
né? E isso você está falando em obras em monolítico, certo? Sim. Em formas de ICF, o comportamento é igual ou existe uma certa diferença? Tem uma certa diferença, porém, no popular não presta do mesmo jeito, porque tem outros danos e outros problemas. Um problema muito simples. Você tem lá uma casa térrea construída com tijolos de barro, né? Tijolos comuns. E aí ela pegou fogo. Normalmente você vai lá, limpa tudo, um dano ou outro, e tá tudo certo, né? Por causa da origem, né? O tijolo já passou pelo fogo. Tá. Aí você tem uma casa com a parede de ICF e ela pega fogo. Como é que faz? Você tem que demolir tudo para refazer, porque aquele isopor lá dentro vai derreter. E como é que faz com as duas seções que você tem dos dois revestimentos, dos dois rebocamentos? Você não tem solução para isso. E aí você perde a obra. Ah, mas aí você tira os dois rebocamentos e aí você aproveita o que está lá, né? Então, esse conceito precisa ser mudado, né? Precisa ser mudado. A parede, ela tem que ser um elemento relativamente refratário. Então, o isopor não suporta o fogo. Aliás, ele não suporta a temperatura, né? E então, é um elemento que vai se extinguir de alguma forma. O tijolo já passou pelo fogo, né? Então, na realidade, o que eu te digo é que os engenheiros mais velhos eram melhores que a gente. Porque eles tinham todas essas noções. E nós não temos, né? A gente fica acreditando nessas historinhas de, por exemplo, uma briga constante em obras que eu executo ou que eu seja o responsável técnico. Eu exijo que as minhas lajotas sejam de material cerâmico. Não, mas eu vou pôr de isopor porque... Estou saindo. Minha lajota é cerâmica, ponto final. A cerâmica já passou pelo fogo. Entendi. Entendeu? É que por mais que o EPS ele seja classe F ali, o pessoal, né, é anti-chama. A propagação de fogo não tem. Sim. Mas ele vai... Ele vai retrair. Ele vai murchar todo. Todinho. Ele vai perder todo. Não é uma questão de que ele não vai propagar, mas ele não Sim. vai deixar de murchar. Aguentar, né? Exatamente. Que é o caso de... Vou voltar uma coisa que aí vocês pode podem ter me um falar. 11 de sinistro numa setembro, casa. muita gente não lembra mais. O pessoal jovem, por favor, vai atrás. Quem for jovenzinho e estiver assistindo, vai ver. Lá vai lá. Eu não lembro. Ai, não, te contaram. Que é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, falam, mas por que veio abaixo? Eu falei, porque derreteu. Falei, é simples. Eu falei, era carbono, era aço da mais alta tecnologia e derreteu. Não aguentou o fogo. Na verdade, foi isso. Não aguentou. Não aguentou. Então, assim, mas a minha casa não cairá um avião desse. Espero que não. Né? Porque a sua casa é bem menor que o prédio. Não, gente, não estou brincando com o prédio, pelo amor de Deus, vamos falar. Foi uma tragédia muito... Sim. E muito rápida. Por quê? Porque era um fogo intenso, de altíssima temperatura, né? 2, 3 aviões entrando numa área de carbono e ferro puro, que é o tal do steel frame que a gente tanto fala, mas que o Brasil não ainda consegue trabalhar, que a gente estava falando. Muito caro. O custo é um Custo elevado. E também que as pessoas gostam de detonar tudo que chega no Brasil. As pessoas gostam de estragar a tecnologia, né? Porque não sabe trabalhar. Exatamente. E aí você tem esse problema também. Você acha, Renato, que é o mais contra aqui da história? Porque você é envolvido. Né? Eu gosto porque Renato é do contra, eu posso falar. Você acha que tem solução? Existe uma maneira dessas fábricas melhorar? Você acha que existe um estudo que pode acontecer? Não estou dizendo... Sim. Se construir de forma segura, né? Para se construir de forma segura com uma tecnologia de EPS? Tem. Porque se Você pode melhorar o ICF, você pode melhorar de tal sorte que você consiga fazer esse ajuste. Depende um pouco de investimento, mas consegue. E já fiz até alguns estudos nesse sentido pro Luciano aí, né? Então dá para se fazer. Tem que gastar um pouquinho de dinheiro, mas dá para fazer. Mas esse painel monolítico, eles usaram um nome que a gente usa para o concreto armado. E né? como vedação? Não estrutural. Se der um sinistro no cômodo. Que nem a gente vai fazer perícia em prédios que pega fogo no andar.
que o cara deixa o gás ligado. Sim. Se fosse uma obra, um prédio de painel monolítico, tinha caído o prédio. A gente vai lá e consegue, porque a cerâmica, o bloco segura E o drywall? a condição da parede, né? Você tem uma reforma, tudo bem, no apartamento todo, mas você aproveita a parede. Aí o drywall, porque hoje nós temos uma briga, então vamos falar monolítico e drywall, porque hoje o pessoal das grandes construtoras está usando como divisória drywall. Sim, mas o problema aí é a concepção do uso, né? Você não consegue fazer uma obra de drywall. Para que você faça uma obra de drywall, você tem que ter uma estrutura ou em concreto, Sim. ou em metálico. Não, tô falando né? só de vedação. Vamos fazer vedação. Não, vedação, tanto para vedação. monolítico, Se for monolítico. só vedação, Só vedação você pode usar. Pode. Né? Eu ainda prefiro o drywall. Você ainda prefere o drywall? Prefiro porque você tem gesso nas duas faces. Tá. Né? E o gesso não incendeia. Entendeu? E se você puser o monolítico com gesso de acabamento final, você acha que não daria? Varia, mas e o custo? E o custo? Aí entra em custo, Isso, que é o entendeu? trinônio. Aí começa a ter um problema da profissão, né? Aí você começa para fazer 1 metro quadrado de parede gastar R$500, e aí você vai ali na cerâmica, ali na olaria do seu Zé, pede um caminhão de tijolos e faz com R$45, R$50. Então, o pessoal fala, mas aí você está sendo, nós nunca vamos evoluir. Vamos, mas a gente tem que evoluir com toda a tecnologia junto. Né? O pessoal da engenharia mecânica, eles criam um novo trator e eles falam assim, com tecnologia embarcada, né? Nós não temos isso na construção civil. Não. A indústria da construção civil está nesse papinho aí. Nós não temos tecnologia acompanhando, dando suporte. Né? Então você pega, por exemplo, o dono dessa empresa aí, que a gente não vai dizer nem nomes e nem o nome da empresa, ele me fez ameaças inicialmente, de que processaria, que faria, que não sei o quê, que não sei o quê. Como ele viu que não colou, ele mandou o advogado ligar. Como ele viu que não colou, ele mandou me oferecer R$30 mil. Né? E o laudo foi entregue, está na justiça, eu não quero saber dos 30 mil. A gente vem e emenda aqui, não, né? sabe por quê? Eu vou falar da minha filha, né? 30 mil não muda a vida da minha filha, nem para cima, nem para baixo, né? Só que se minha filha morresse, seria uma perda muito maior. Sim. Né? Porque é irreparável. É irreparável. Então, eu imagino que o dono dessa casa também tenha esse mesmo conceito meu, de que a vida é irreparável. Então, a estabilidade da obra é uma obrigação da nossa profissão e nós não estamos tendo competência para fazer. Não, eu falo que hoje são coisas que eu não ouço mais. Eu não ouço mais, assim, é o fato da história de faz desse jeito porque eu quero. Não, querido, não vou fazer. Eu vou fazer coisa que seja tecnicamente correta. E é uma coisa que eu tenho até discutido com o Rogério e com umas outras pessoas que ficam lá comigo. Eu vou construir para mim. Quero mais construir para ninguém. Quero construir para mim. Quero ter dinheiro e construir para mim. Isso. Aí eu faço minhas coisas tecnicamente corretas, do meu jeitinho. Aí o cara quer comprar minha casa, ótimo, custa tanto. Ó, minha casa custa tanto. Você vai comprar o trinômio, você vai comprar a tecnologia. Exatamente. Você vai comprar o conforto, você vai comprar tudo certinho. Ninguém me comprou, vem mais barato, vem mais caro, quero a laje assim, ou vendo assado. Não, né? Eu acho que a gente tem que ter essa independência. Eu separei essa foto do laudo do Renato, que eu li ele inteiro, né? Aí é uma coisa que ele falou lá, o que a gente vê muito em obra hoje, o pessoal fazer pilar com treliça, de usar para fazer a vigotinha treliçada de laje. De laje. Né? Eu vi. Isso aí virou moda. E isso aí é uma coisa muito séria, né? O pilar, ele precisa ter uma simetria de armação. Sim. E com isso aí você não consegue simetria e nem o mínimo de aço de um pilar da norma de concreto armado, da 6118. Por isso que eu separei essa foto aí. E que as pessoas, tá todo mundo ignorando, gente... esqueci de falar para vocês, eu acho que eu vou mandar para você, vai ter um evento, eu até mandei no grupo lá da Alternativa, vai ter um evento sobre que agora entra a NBR de qualidade, né, e responsabilidade dos construtores, que começa a vigorar, que começa a vigência agora, em março. Tá todo mundo fingindo que não é com ele, né? E vai judicialmente, pelo menos, a CNBR vem para cima da gente
E para mostrar mesmo que quem tiver qualidade fica no mercado, quem não tiver não vai ter. Vai ter uma responsabilidade técnica, vai ter uma qualidade. Isso. Vai ter uma responsabilidade muito grande. Você já viu na internet uns pilares que estão construindo? É um bloco em concreto, um H, na verdade. Aí no centro dele aqui o pessoal está colocando uma treliça, né? E aqui, nessas abas aqui, eles estão encaixando a alvenaria. Meu Deus. Estão encaixando a alvenaria. Eu vou achar isso, vou mandar para vocês. Acho que eu já vi. Você já viu? Que e loucura. o pessoal propagando isso aí como se fosse assim. Nossa senhora, Falou, meu Deus, nossa, que loucura. Algo tecnológico. E na verdade você vê ali que, entendeu? É um H que tá aqui, tem uma aba essa aqui. Foto aí, Renato? Entendeu? Eu sei. Eu já vi. Essa da laje? Tem um radier que está em balanço nesse trabalho. É esse foto local que mostra o lateral do arrimo e o prolongamento do radier, né? Isso. Você consegue olhar por baixo e ver vazio. Né? Não precisa olhar por baixo, é só olhar, né? Dá para ver que tá vazio. Essa foi ótima. Me pegou. Tá vazio, sabe? Já dá para ver. Tá vazio. Tá vazio, eu tô vendo. Tá vazio. Então, aí que tá. Esse é um outro problema, né? Que as pessoas acabam querendo fazer uso do radier, mas não quer fazer uso de uma boa terraplenagem. Não. Da terraplenagem fica de lado, né? E aí você vê essa coisa acontecer, mas tem uma vida que vai estar ali debaixo, entendeu? Que é o caso que vocês vão ter que ir. Hoje não vai dar tempo. Quem manda ser pessoas ocupadas. Eu adoro dar... como o fulano aqui do lado fala, que ele fica falando que eu dou carne de pescoço. Eu acho cada filé mignon é uma picanha que eu tô dando pra eles dois, uma baita de uma picanha. Picanha não, pelo amor de Deus. Tô com trauma de picanha. Já comeu demais, né? Tô com trauma de picanha. Por que será que eu não tô podendo ouvir falar em picanha? O filé mignon que eu vou passar pra vocês, o que foi? Um talude tentativa, né? Uma tentativa e erro. Eu falo que as pessoas esqueceram até da aula, da inclinação correta do talude. Só em Barueri, ali em Osasco, a gente já veio ano passado uns 3, 4 socorrer arrimos feitos de geogrilha, gabião. Esse a garagem está cedendo de um prédio inteiro com água subindo pelo chão de barro. Vai ser bonito isso. Coisa linda. Olha lá, Vanessa. É uma grande construtora. Olha a foto que o Renato... Não, eu não precisava nem olhar essa foto. Eu já vi que faltou alguma coisa. Só de cima eu já senti que faltou. Você percebe? Esse é o nível que nós estamos chegando na construção civil. Não, e aí quando você faz um aterro, como diz você, uma terraplanagem bonitinha, joga um aterro, faz um apilolamento bonitinho, vai lá, fica lá com macaco... né? Fica lá, faz de novo. Não ficou bom. Faz de novo, cede de novo. Aí o cara fala, você é tonta, gastou meu dinheiro. Né? Porque você ouve que você gastou o dinheiro do cara. Mas você vai pôr mais terra. Que absurdo. Que absurdo. Então aí, ó. Não põe terra não, gente. Não põe terra. Tem muitos absurdos. Tem construções que você vê aí que dá 2 metros de aterro ali, a pessoa chega ali, não faz a compactação correta, né, do solo, tá com radier ali em cima, falar não vai dar nada, a carga tá distribuída e vamos que vamos. E eu falo que é a moda do radier, né, porque tudo que você vai conversar agora com a pessoa é radier. Fala assim, não, mas aí agora você, que nem eu ouvi um absurdo ontem de um áudio. Qual é a altura do radier? Como é que era? Qual é a altura que o radier, a casa começa em 13. Vamos lá, eu acho que eu não sei matemática mais. Eu tô que nem a Dilma. Tá bom. Não, você sabe, desculpa. 13. Rua. 15. Garagem. 15, vai, 14,5. Garagem. 14,5. 15. A casa. Você pode me explicar quanto abaixo da rua vai ficar a porta de entrada social? Essa era a pergunta da profissional que estava no áudio. Entendi. Nossa, não sabe fazer a conta do... Eu saiba, de 13 até 15. E se passa para 16, é uma coisa que é mais, não é? Não fica abaixo. Na realidade... Eu vou te contar uma coisa. Obra com radier, esse é um cuidado, né? Águas pluviais
e esgoto para que você possa retirar, tem que tomar esse cuidado com a terraplenagem, tem que estar na altura. Mas uma curiosidade sobre a estrutura do radier, e eu vou fazer a pergunta já de maldade para você. Você tem visto o radier sendo feito por aí? Com quantas telas? Que tela? Tela no meio. Não, que tela? Pra que tela? Não, e quando você tem um engenheiro que foi solicitado até que essa pessoa fosse na obra. Quando você tem um engenheiro da antiga que exige que faça a tela grande, depois faz a tela no meio, depois vai não sei o que, vai não sei o que lá, o cliente fala assim, esse engenheiro não sabe trabalhar, por favor, você chama um profissional para ver o que ele fez? Tivemos esse caso. Isso aqui, graças a Deus, foi com 4 pedras na mão, graças a Deus, porque ele entendeu. E o cara é que nem nós. Sabe o que é? Que pessoas como nós, que usamos lapiseira e papel, somos pessoas obsoletas. Nós não sabemos fazer construção civil. Porque a gente não faz computador. É como o Renato citou aqui no começo. A tecnologia, ela deve ser usada, só que assim, ela tem as limitações dela. Né? E assim, a tecnologia sem o conhecimento técnico, teórico ali, não vai ajudar muito. Eu tive o caso, você fala de radier, eu tive uma moça que veio aqui, a Fernanda, da concreteira, acho que é HN Concretar, desculpa, Fê, depois você põe aí, eu coloco o seu nome da sua empresa. Ela veio aqui, ela falou uma coisa das fibras. Ela falou, isso é um absurdo. Ela falou, eu nem em concreteira recomendo. É um absurdo. Falou, porque infelizmente tem que bater corretamente, tem que estar com a espessura correta. E mesmo a gente batendo dentro de uma concreteira, sendo profissional, porque eu falei para ela que eu recebi umas fotos absurdas daquele bololô de fibra. Porque quem garante a homogeneidade? Que parece um monte de lã. Sim. Não parece aquele bolo de lã que mexeram e joga... Quer dizer, para que usou aquilo? Se você vai chegar na obra, não bateu direito, aquilo não vai servir de nada. Vai jogar uma metade fora, né? Porque ele vai ficar fora. E você não tem mais nada. E como você falou, aí falou assim, o cara não pôs tela porque era mais caro. Então, o cara não pôs... Mas a fibra não tem essa finalidade. A fibra só tem a finalidade para pisos industriais. Só. Não tem finalidade estrutural no sentido de vigas, lajes, radiers, fundações. Ela só tem essa finalidade. Mas as pessoas vão fazendo uso. Vão derivando, né? E como a irresponsabilidade é corajosa, eles vão fazendo uso e vão fazendo. Não, já fiz 10, já fiz... Você pode fazer 100. Mas só, gente, que a gente tem que lembrar o seguinte. Uma obra de concreto armado, ela tem que durar... Tem um horizonte de projeto de 50 anos. Entendeu? Horizonte de projeto de 50 anos. Quem garante que essa seção da fibra que está lá vai fazer ou não vai fazer algum tipo de troca iônica com o concreto na presença de uma eventual umidade, numa eventual água ácida? Entendeu? Isso. Mas os estudos, mas não tem estudos nesse sentido. Então a gente tem que ser prudente, né? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a culpa técnica, não vamos falar de culpa jurídica, que nós somos aqui todos de outra área, né? Mas a culpa técnica, ela nasce num princípio simples, que é o princípio da previsibilidade. O princípio da previsibilidade é quem fundamenta a culpa, entendeu? Então, a pessoa deixou de prever, é culpado. E a gente precisa começar a entender essa lógica, que é uma lógica bastante simples, né? Porque a gente vai matar muita gente. Não, eu vou, não sei se você vai concordar comigo, eu vou até jogar assim, essa conversa. A construção civil, eu acho ela bem, às vezes, irresponsável. Trabalho na construção civil, faço cagada, sou ser humano, também fiz besteira na minha vida. Agora mais velha, procuro fazer menos, né? A gente tenta fazer menos. Mas você concorda que, por exemplo, vou fazer uma comparação. A farmácia, né, uma indústria farmacêutica, ela vai pôr um remédio no mercado? Ela vai pôr um placebo? Ela vai pôr alguma coisa no mercado? Existe todo um estudo na área médica, nem estou falando da indústria, tá? Então, antes da indústria, existem departamentos de pesquisa
da área de biologia, da área da medicina, onde esses caras vão ficar fazendo grandes testes e tudo mais, até que se faz e resolve que isso vá para o ser humano. Aí entra as cobaias humanas também e ficam fazendo. Me diga onde a gente viu isso na construção civil. A gente viu esperar queimar. A gente tem, por exemplo, até o edifício, eu vou falar de outro que vocês também não lembram. Eu também não lembro, contaram. Joelma. Caso Joelma e Andraus. Parte de incêndio. Até então não tinha escada de incêndio, até então não se tinha nenhuma preocupação com projetos de bombeiro, não se existia nenhuma preocupação com isso, quando se teve 2 grandes tragédias no Brasil, que foram os 2 maiores, eu acho que da época, né? Que foi o que falou, vamos pôr escada. Teve e aí depois aquele outro da Paulista, né? Que não tinha as escadas externas, lembra? Que aí, não, agora nós temos que pôr a escada externa. Então, assim, tudo se espera morrer 100, morrer 50, morrer 10, para falar, gente, deu errado. E não existe uma pesquisa. Eu entendo quando ele fala de associação, que você fala, o CREA podia, né? O coisa eu também acho, o CREA, o CAL, eu pago caro. Vocês pagam caro. Eu, como arquiteta, pago caro, vocês pagam caro. Quando eu era do CREA, pagava caro do mesmo jeito, porque eu sou da época de ser do CREA. Não vou entrar no mérito da questão se que separou, não separou. Para mim, eu sou sobre um conselho que muita gente, nós somos também relapsos com relação a isso. Vamos todos nós pôr o meia-culpa, porque a gente também não cobra dele. Exato. Mas não existe centros de pesquisa nas universidades, com raras exceções, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando de todas. Podem vir, a gente tem direito de resposta nesse lugar. Mas, assim, eu não vejo um centro de pesquisa real e bom dentro das próprias universidades. A gente cobra da indústria, a indústria tem que ter. Eu lembro da Concremix. Eu ia na Concremix em Campinas. Na Campinas tinha que é quando a gente fazia faculdade, levavam a gente. Eu lembro que a PUC me levou lá. Passei 2 dias, 2 dias, aprendendo tudo sobre concreto, a quebrar, estourar, fazer, ir lá, misturar. A gente tinha. E a indústria se preocupava com isso. Sim. E ela tinha todo um departamento, lembra? Concremix, nem sei se tem ainda. Ela tinha todo um departamento, Concrelix, né? Concrelix agora. Mas antes era Concremix, né? Concremix antes. E era todo um departamento. Eu lembro, eu achei genial. Falei, olha que legal, olha que preocupação legal. Todo um departamento de pesquisa para analisar esse concreto, papapá. Hoje eu acho que nós vendemos comércio. E como ele falou, quem vende menos, quem vende... mas isso é uma culpa da cadeia. O Renato falou isso aí. Depois de 2002, dos anos 2000... os próprios institutos de engenharias, as faculdades, acabou não tendo mais o mesmo ensino que a gente teve, né? O crivo que a gente teve, a exigência que foi. Eu acredito que virou-se uma indústria de fabricação de diplomas, as universidades. É uma indústria, porque se você também aperta, o seu vizinho ali, que hoje qualquer cidade tem 4, 5 faculdades de engenharia, aí o cara apertou aqui, corre lá e aí faz na metade do preço. Eu não posso falar um pouco mais porque aconteceu muito perto de nós. Então, cara, isso é uma coisa preocupante. Eu já tô meio que banida das universidades. Nós precisamos nos preocupar e levantar essa bola, né? Se o pessoal achar ruim, ficar aí com mimimi, que a live hoje foi pesadíssima, né? Não, mas não tem que ficar de mimimi. Acho que é o momento de todo mundo se reunir, buscar uma saída, uma forma de se construir com segurança. Né? Uma forma de se construir com segurança. É o trinômio que ele falou. Eu acho que o Renato está corretíssimo. A tecnologia é para jogar no lixo? Não. Devemos só usar lajota, tijolo, alvenaria, vamos pôr assim, alvenaria? Não, ninguém está aqui nessa mesa hoje para falar que a tecnologia não presta, vamos jogar no lixo. Não. A gente só está falando que, olha, gente, presta atenção, não é qualquer um que constrói. Segundo, tem que ter um estudo técnico, tem que ter um trabalho estrutural, um projeto estrutural decente, com análise, bem feito.
E outro, vamos usar materiais com tecnologia nova? Ótimo, então vamos aprimorar ele. É o que o Luciano... Não é catar o isopor lá da escola, que a gente brincava pra fazer nada, nem maquete que eu lá servia, e a gente não... E jogar para construção civil, não é isso, não é ganhar dinheiro. Eu quero vender mais barato. Eu não quero... Não, gente, aí chegou a hora de estudar, quer crescer... Está se fazendo vários lugares, né? Eu vou referenciar, querendo ou não, está se fazendo um trabalho do Mono Summit aí, que é um trabalho que tem algumas pessoas fazendo movimento, tem gente fazendo movimento do lado, então faça direito, só faça um em prol do sistema. Né? Ninguém está falando, nós estamos mostrando anomalia, porque eu acho que nessas férias eu vi muita coisa errada, conversamos com o Luciano, conheci Renato, que já estamos trabalhando junto também. Rogério e eu trabalhamos juntos e andamos por aí e a gente está vendo coisa errada. E a gente resolveu trazer para todo mundo ver que não é assim. E o que eu acho bem bacana é o que o Luciano e o Renato colocou aqui, é a questão da tecnologia. Né? Eu acho que bastante culpa disso também é da tecnologia, são das formações hoje, como o Luciano colocou, porque hoje tudo é voltado para a tecnologia. Então você quer fazer um estrutural, você tem um software ali que você faz isso. Um negócio que eu acho bem bacana, e o Luciano postou esses dias, foram alguns cálculos, né? Ele fazendo ali no papel e caneta. Então eu enxergo meio que assim, uma autoescola. Né? A pessoa vai ter a primeira aula dela ali, a segunda, que ela faça 10 aulas num simulador, algo tecnológico. Você acha qual que é a probabilidade dessa pessoa entrar num carro e falar, viu, você aprendeu no simulador, pega o carro aí e pega uma estrada, pega uma Dutra da vida, pega uma Dutra da vida, vai dar merda, vai dar merda. Então se ela não tiver ali o treinamento prático, ali pegar um carro numa rodovia, coisa do tipo, a probabilidade da merda. E fora os Maia que já vem por trás pra saltar. No simulador não tem. Então tem que andar lado a lado ali. A tecnologia, eu acredito que ela seja para te dar um suporte, mas assim, o embasamento técnico ali, o conhecimento, a pessoa tem que ter. Tem que ter, não então, tem como. Tem mais alguma imagem que Vamos concluir aí com essa foto, né, Renato? Olha o que acontece no final de uma obra desse tipo. O Renato fez um estudo de viabilidade se a gente ia fazer um trabalho de recuperar a casa inteira da pessoa, ou o que viabilizou ali, que está na justiça, ele concluiu que é melhor a demolição da casa inteira. Fica mais caro. Fica mais caro reforçar, né? 120 metros de casa, qual o custo? Se a gente for pensar financeiramente, quanto que o cara perdeu aí nessa brincadeira? Uma conta burra seria 120 vezes 2 mil, né? Facilmente, seria 240, 250 mil reais. Quer dizer, ele perdeu todo o sonho dele. Fora o lote, né? Que aí ele vai ter uma fundação lá que também não está adequada. Aí tem todo uma terraplanagem está errada. Mandar isso tudo embora e refazer. E aí tem mais os danos morais que estão sendo pedidos. Isso daí deve estar qualquer coisa em torno de 400 a 500 mil reais a ação, né? É triste, né? É triste para a gente, é triste para o cliente, é triste para o fabricante que está fazendo errado, é triste para a justiça que tem que julgar uma M dessa daí, né? Isso daí para mim é um cocôzão, né? E é triste para a prefeitura local lá, é triste para quem calculou. Então, eu acho que a gente tinha que realmente começar a ter... É triste para quem calculou, porque o engenheiro pode perder a profissão dele, né? A gente não seja isso. Sim, mas até seria bom, né? Seria, né? Seria bom, eu porque faria uma seleção natural de quem é competente e de quem não é competente. Porque eu não vou nem falar de preço, que um deu 5 ou deu 10, ou o outro deu 20 o metro quadrado. É um problema relacionado à qualidade, né? O que ocorre na nossa profissão, até para fechar esse assunto aí, é que nós não somos fiscalizados. Eu vou te dar um exemplo que é muito claro para mim. Digamos que um advogado, ele escreva lá uma petição de forma errada ou peça alguma coisa de forma errada. Quando ele entra no fórum, o juiz é um advogado, o promotor é um advogado, na parte contrária tem um advogado e ele é um advogado. Então, no mínimo, tem 4. Então, se ele errar, os outros 3 vão dar de pau nele. Aí depois da sentença,
ainda tem mais advogados para cima no recurso que ainda vão fazer aquela análise. Então eles são fiscalizados no andar da carruagem. E nós? Eu te faço um projeto de estrutura aqui e te dou quem fiscalizou. Aí a norma, né, depois de algumas reclamações que eu fiz para a BNT, a norma depois incluiu que todos os envolvidos no projeto devem opinar e devem atentar, tal. Tá bom, então eu estou com você, com ele, nós estamos aqui e tal, a gente está envolvido, mas nós não temos ninguém com fé pública que faça essa análise. Então, vamos dizer assim, nós não estamos preparando um futuro, né? Nós não estamos preparando um futuro, porque se eu chego aqui, escrevo uma coisa, e vocês que deveriam opinar acreditam em mim, e aí vocês assumem junto, né? Não opinem, a gente faz a obra, ela cai. Muito embora a responsabilidade seja minha, vocês não me fiscalizaram. E tinha que ter uma forma oficial de se fazer essa fiscalização e de se fazer essa exigência. E nós não temos, né? Então a gente vai, ao longo do tempo, tendo problema, né? Eu falo assim, eu já peguei prédios que entraram em colapso e que caíram e que o calculista não soube fazer uma análise de uma viga biapoiada. E caiu o prédio de 20 andares. Então, eu já fiz laudos nesse sentido. E quando você começa a se deparar com essas coisas, você começa a ver que está precisando se fazer uma nova proposta do ponto de vista pedagógico da engenharia, que é onde a gente está discutindo. Tinha que ter uma nova proposta pedagógica. Porque a gente está dando diploma para algumas pessoas que estão preparando armadilhas para as outras morrerem. Uma coisa linda que eu vejo da advocacia. Eles têm exame de ordem e nós não temos. Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Eu acho que por que não? Qual é o medo do arquiteto e qual é o medo? Vão me pichar, o CAU é uma briga isso e pode cancelar. Eu sou a favor de exame de ordem para toda e qualquer profissão. Eu não estou falando só de medicina, não só de arquitetura, não só de engenharia, não só de advogado. Por que não? Qual é o medo? Não adianta. Qual é o medo de, se você se formou, qual é o medo de você passar por um exame de ordem? Qual é o medo seu de você fazer um exame que você está despreparado? Você não fez pronto de prova? Você não fez as provas todas? Né? Você não estudou? Eu sei que a gente, né? Eu acho que, não sei, o Renato também é professor, não sei. Sim, já demos aula. Professor não, já estivemos professores. Eu falo que prova não prova nada, porque todo mundo cola e, né? E a gente sabe como é que é. Eu nunca entrei eu dei aula durante 20 anos, mas eu sempre falei para meus alunos, eu não estou aqui formando cadista, não estou aqui formando mais um, eu estou formando um profissional. E hoje eu tenho orgulho de vários que eu formei e são grandes arquitetos, como também tenho decepção de vários. Isso é natural da vida. Né? É natural da vida. Por isso que precisava ter essa seleção Mas natural. Eu sempre falei para eles, se você não entrar aqui e entender o que você está fazendo aqui, você não vai ser um profissional. Exatamente. Você tem que entender de tudo. Você tem que entender de fundação, você tem que entender de... mas eu sou arquiteto. Eu também sou arquiteta. Não é talvez minha obrigação saber tanto de topografia e de terreno. Mas se eu não souber, como é que eu vou falar pro cara, olha, é como você falou, como é que eu vou fiscalizar um Luciano, chegar num Renato, que hoje nós falamos na reunião, que eu não sou engenheiro e nem quero ser, eu acho que cada um no seu cuidado, mas eu olho para aquilo, acho que não vai dar certo essa viga aqui tá muito fininha, isso aqui não vai dar, tecnicamente eu sei, né? Eu sei do que eu estudei, né, bonitinho, lá malhei naquele resistência dos materiais, tinha vontade de matar, engenheiro Sicarelli, não vou esquecer nunca mais esse nome na minha vida. Rapaz do Mackenzie, ele e seu amigo, que eu não lembro o nome, o amigo dele eu não lembro, mas dele eu lembro, que fazia. E é assim, é aquilo que você falou. Eu acho que para mandar, você tem que saber fazer. Exatamente isso. Você tem que entender o que é, que nem você fala. Quando a gente chega, eu sou uma pessoa que trabalha com EPS. E eu tenho uma casa, eu tenho uma cliente hoje que fica assim, vai cair.
Eu falo, não vai. Ela tá assistindo. Kátia, não vai cair. Ele falou tudo aquilo, mas não vai cair. Não vai cair, Kátia. Não Kátia. vai. Não é Kátia. monolítico, não é monolítico. É a Kátia Flávia? Né? Não falar isso com a mulher, não vai. E aí, assim, eu falo pra ela, não vai cair, isso é um bunker. Fique em paz. Isso é um bunker. Vai. Mas assim, tem todo um trabalho estrutural em cima, tem todo um trabalho que foi estudado. É um terreno chato, que nós agora vou dei de presente para vocês um prédio cheio, vai ficar no lago. É bom porque vai ficar meio no lago, né? Uma coisa meio bonita, assim. E aí... É uma ilha. É uma ilha. E assim... Mas eu tomo muito cuidado. E assim, eu tenho que olhar você, eu tenho que olhar ele, eu tenho que olhar... E vocês têm que me olhar e falar, Vanessa, esse balanço... Que nem Maurício, não vou esquecer de você também, querido. Esse balanço não dá certo. Ele falou que dá. Aquele ali também tá falando que dá. O balanço dá certo. Gasta um pouquinho mais. Mas dá certo, né? Não sou louca de chegar. Mas hoje eu acho que ninguém se fala. Eu acho que por que o medo da ordem? Qual é o problema de ser formar engenharia e fazer um exame de ordem? Não, mas o Brasil vai muito na contramão, que eles já estão querendo tirar o exame da ordem também, até mesmo para os advogados. Então, se já está querendo tirar, você acha que vai criar outro? Não vai. Mas então nós não vamos ter nada, nós vamos continuar matando uma profissão boa, nova. Exatamente, esse é o cerne da questão. Esse é o ponto. Vamos matar mais alguns. Vamos continuar matando. Hoje o que chega para mim, e às vezes muitas coisas pro Renato também, 80% dos casos é consertar projeto da consultoria, um projeto de estrutura que outros profissionais fizeram e que a gente, a hora que senta, não precisa nem passar 2 horas olhando. Antes disso já tem 10, 15 problemas nos projetos. Então eu dei o apelido para nós esses últimos tempos de salvadores de vida, porque quando chega na nossa mão a gente não deixa cair mesmo as coisas, mas não é tudo que chega. E isso é preocupante. Você faz o que? Salva vida? Ah, você é bombeiro? Não, sou engenheiro. Por amostragem você percebe que a gente salva pouco, porque está acontecendo isso numa escala isso é o que pega, né? E o que não pega. Né? E eu não sei, as pessoas colocam a mão lá, né? Pra jurar, né? Não é? Mas agora não jura mais. Você não viu? Não foi nas últimas? Não. Hoje não tem mais que antigamente, quando a gente ia lá jurar, era só engenharia, só arquitetura. Não! Agora são engenharia, medicina. É um juramento só pra todo mundo. É ecumênico, então. Virou um juramento. Virou ecumênico agora. E pôr o capelo só numa criança. Acha a criança lá, você quer você? Eu vou. Não tem mais, acabou. Eu acho que também não tem seriedade. Eu sei, eu tenho filha. Eu tenho a minha filha, né? Faz publicidade, propaganda. Vamos ver se tá mais certo que a mãe dela. Graças a Deus não escolheu essa profissão. Pelo menos não vai matar ninguém. Só vai fazer a cor da tinta, não, né? pode. Errou a cor da tinta no papel. Não, ela pode matar se ela fizer uma propaganda, coma veneno, né? Uma coisa assim. Maria Eduarda, não faça isso. E aí, assim, mas eu fico preocupada cada vez mais, porque eu acho que falta pesquisa. Falta pesquisa dentro das indústrias. Eu acho que hoje foi para mostrar, gente, não é para falar mal, a gente veio mostrar o perigo da nossa profissão, o perigo das indústrias que estão fazendo. Por favor, montem seus centros de pesquisa, que nem a Concremix. Eu vou falar dela porque eu adorava aquele centro de pesquisa, eu achava o máximo. Era bacana os eventos, né? Não era? Era muito legal. Não sei se tem, nunca fui convidada apenas outras, tá, gente? Na realidade, o Brasil tem muita gente inteligente capaz de fazer o desenvolvimento dessas placas de tal sorte a torná-las seguras. Claro que tem. Essas indústrias não querem fazer, porque tem que gastar. É isso aí. Entendeu? Eu acho que tudo na vida é engraçado, né? Tem que gastar. Se você vai pensar eu vou falar no dia a dia nosso. Quando você vai pensar numa receita nova, na sua casa, deu a louca, vocês que gostam, tem cara de que cozinha. Renato, então, tem cara de que adora cozinhar. Eu amo. Ama. E aí, ama mesmo de verdade. Sim. Mas assim, você concorda, Renato, que assim, quando você vai lá e fala assim, pô, queria montar um negócio, não sei o que, você vai lá e gasta. Sim. Pode errar. Claro. Você pode jogar fora a farinha,
Experiência. Você vai experimentar. Vai dar para alguém comer? Talvez não. Talvez só você se ferre. Só você coma e fala, puta, ruim, deixa eu jogar fora. E você não vai fazer mal para ninguém, né? Porque primeiro você experimentou. Você vai fazer um investimento, né? Na realidade, agora há pouco eu falei sobre a questão pedagógica que teria que passar por uma revisão, até pelo fato de que você, na origem, né, quando você fala em educação, a palavra educação vem de educare, né? Educare vem do latim extrair o melhor. Como que você está extraindo o melhor de gente que está montando armadilha para os outros morrerem, gente? É que nem hoje o Luciano veio no carro agora perguntando, eu sei que todo mundo tem reunião, gente, eu tô aqui tentando finalizar, todo mundo aqui sai, é de noite, mas a gente sai. Não, mas já dei uma esticada de mais meia hora lá no papo, tá bom. Vou falar uma coisa muito, que nem da imersão, né? Hoje o Lu me perguntou, por que você criou a imersão? A imersão é para mim? Também, porque eu gosto de experimentar. Eu sou uma pessoa que, desde quando eu comecei a dar aula, em 2000, eu sempre gostei de criar coisas práticas. Eu acho que ninguém aprende se não tiver vivência. Porque eu, na minha universidade, no meu curso de arquitetura, o cara me levou a fazer uma parede de tijolo no meio do mato. O cara me ensinou a fazer um abrigo e ver se ele ficava em pé até o dia seguinte. Né? Ele me ensinou a experimentar. Ele nunca me ensinou só. Quando eu fui aprender topografia, eu tive que ir lá, mexer no barro, sobe, desce, faz de argila, olha a curva, né? Corta, vê como é que comporta. Eu sou muito de experimentar. E a imersão foi para a gente experimentar, né? Eu acho que para a gente discutir, né? Falar o que o Renato está falando. Será que é isso? Será que o EPS é isso? Qual o comportamento? Um final de semana, a gente aprender a mexer nele, a entender como se monta uma parede, a ver se dá certo, se é isso mesmo, se o tal do pré-soldado lá é bom, se tem fazer na obra é uma coisa de imersão, porque para mim imersão é experimentar. Isso, experimentar é parte do sistema você educacional. Vai ter, né? Você vai ter teoria. E eu, esses tempos, eu fui convidado para ir numa fábrica e perguntaram para mim o que o sistema precisava. Eu falei de investimento, de estudo, quase que fui expulso lá de dentro. Olha aí. Não, verdade. Olha aí. Verdade, eu falei a verdade. Eu falei, não, precisa que vocês invistam, né, em experimentos, em tecnologia, mas... Eu acho que a gente é um movimento pequeno, que as pessoas, eu acho que nós não somos nem 2%, 3% na construção civil. Não dá 1%. Não dá 1%. A fatia do mercado construída com essas tecnologias infelizmente, modernas, né? Desse 1%, 0,5% já está indo para o saco. Pelo que vocês estão analisando. Não. Tem que fazer melhorias. Não, mas eu tô falando por quê? Do que tá feito, Do que tá feito. Não, do que tá feito tá complicado. Tá complicado. Né? Porque foi feito sem pensar em não fizeram experimentos. Ninguém foi lá e testou. Exatamente. E estão usando cobaias que não podem ser utilizados, porque são sonhos dessas pessoas. Exato. Eu acho que quando você experimenta, você tem que ir num lugar e ficar experimentando e fazendo análise, e vende, e monta, e pega, bota fogo, e vê, deu errado. Né? Laboratório. Tem que ter um laboratório interno, né, na indústria. Fecha, que nem... Eu vou falar uma coisa que brigaram outro dia comigo. Vamos brigar de novo. Botei fogo na parede. Fizeram uma parede, botaram fogo. Falei, o que vocês experimentaram aqui? Experimentamos, pegou fogo. Falei, então vamos lá, gente. Uma parede, o fogo, livre, vento, nada. Vocês pensaram em fazer um quadrado assim, ó, tipo um forno de pizza? Fecha, faz a laje, GPS, fecha, põe o fogo preso, porque é o que vai acontecer na casa, não é? Põe, fecha, deixa só uma portinha, quiser pôr uma janela. E agora você vai me dizer, porque se deixar uma parede e botar fogo,
Eu acho bonito, uma fogueira bonita que fizeram. Você já viu o teste de resistência que o pessoal coloca no YouTube, né? O cara pega uma marreta lá de 5 quilos, você vê que ele não tá batendo com força também, só que assim, o que aquele teste que ele tá fazendo ali tem a ver? Resistência do quê? Nada, não tem nada a ver, porque na realidade ele está causando um efeito de punção, né? E na realidade não é esse o comportamento, mas é essa mentalidade, né? E não tem que mostrar. Gente, pra que mostrar? O sistema é mais resistente que a alvenaria. Ele pega a marreta de 5 quilos, simula que tá batendo com força ali, que visualmente dá pra ver que não tá, mesmo que fosse também, não prova nada. Que ele falou que vai fazer, gente. Não prova nada. Experimentar. Ó, são professores. Tecnologia. 3 professores, esse aqui não é professor porque não quis, o Senai chamou. Tecnologia. Esse aqui na área de mecânica chamaram. Então, assim, gente, experimentar, se fecha lá no seu centro de experiência, chama profissionais, a gente vai, mediante pagamento, a gente vai. Né? Ou não quer chamar, a gente não chama, dá uma lida. Vai lá. Fecha, faz os seus experimentos, veja o comportamento. Vocês não estão atrás de DATEC, vocês não estão atrás de norma, vocês não estão atrás de regulamentação. Para nós, profissionais, a gente adoraria que vocês fossem regulamentados. Você acha que hoje nós temos orçamentos que giram em torno de um que é um condomínio de 500 casas, o outro que é um condomínio, né, o que a gente estava falando hoje, um prédio, o outro. Vocês acham que a gente não gostaria que fosse aprovado em Caixa Econômica Federal, que os bancos tivessem tudo certo, que não tivesse tudo? Claro que a gente gosta. A gente está perdendo obra, porque de repente a gente pode ter uma tecnologia melhor, ser mais rápido e atender o trinômio. Exatamente. Mas vai lá no seu canto, não precisa mostrar na internet, a gente não quer ver. Não precisa montar no YouTube. Faça todos os seus testes, se movimente, mas faça uma coisa real, não fake, né? Vá pegar seu DATEC direito, com realidade, responsabilidade. Eu já briguei com uma pessoa outro dia que vem na internet e fala, dono de uma porcentagem de fábrica, tem uma consultora, é famoso, você me desculpa, eu vou falar de novo de você, não vou citar seu nome porque eu não quero ser processado, mas eu vou falar, é irresponsabilidade chegar numa internet e falar que qualquer um constrói. Exatamente. É mentira, tem que ter engenheiros e arquitetos supervisionando. Por mais que vocês achem que a gente é um bando de borra-botas, a gente sabe alguma coisa. Pelo menos a gente sentou na cadeira. Começo de curso, né? O começo de curso. No mínimo. E com uma grade, né? Uma grade pedagógica pesada, né? Hoje a grade pedagógica... O de vocês na época era 6 anos, eu lembro. Ela está dando... A grade pedagógica hoje não dá metade da grade que eu cursei, né? Nossa Senhora. Então, a nossa grade era muito significativa. O meu era 5 anos integral, gente. E hoje mudou tudo, né? Hoje, das 7 às 10, de segunda a sexta, você forma engenheiro com 5 anos. E né? com então, algumas, é outra grade. com algumas disciplinas online. Sim. De preferência, né? Tudo EAD. Para não ter nem que aprender a fazer ensaio, topografia, nada. Então, eles acabaram realmente com a parte pedagógica da engenharia. E assim, é responsável da gente que é formado vir a público e falar que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não pode. E qualquer um pode. Olha aqui, gente, mostramos um monte de foto. Nós mostramos aí na câmera, o pessoal está mostrando aí as fotos. Gente, isso é irresponsabilidade, isso é não ter coração, isso é não lembrar do dinheiro das pessoas. A gente erra. Atraso de obra é permitido? Acontece. Eu acho que atraso de obra é permitido, acontece. Ninguém está livre disso. Agora, errar e prejudicar uma pessoa de que isso tudo pode cair e vir no chão, eu acho que isso não é permitido. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter responsabilidade, né? A falta de conhecimento, ela acaba dando muitos danos, né? O que o Renato falou, o ensino não está despertando o perigo da profissão para o engenheiro. Ele está criando aquela facilidade de falar para ele que hoje está muito evoluído, é software, e aí o pessoal já
tem a experiência do software, que realmente é uma ferramenta poderosa, facilita, fascinante, mas ele não tem senso crítico nenhum, sensibilidade estrutural nenhum. Saiu o resultado, é lindo, maravilhoso, e é uma autoridade para ele, porque o software acaba, para nós também, às vezes o software, as nossas contas de memória que você faz no software, a gente se sente contente, fala, mas agora tá pelo software. Então você tem uma retaguarda. Agora, eles não sabem mais as continhas de padaria, ele fica com aquele resultado do software e ele fala, e o pior, ele briga com qualquer reunião, fica bravo, não, mas deu no software. Ele fala, peraí, tá todo errado lá, a entrada de dados sua do software, as condições de contorno que você pôs no software não são essa para a obra, não vai acontecer isso na obra. O software, ele é limitado, igual o Renato falou, é todo limitado, é você que calibra todo ele, né? Sim. Então, eu tô muito preocupado, tem 3 filhos pequenos também, né? O que eu puder fazer para evitar a morte. O bom é deixar bem claro aqui que tudo que foi mostrado aqui hoje não é para falar mal do sistema, mas sim para alertar o que está sendo feito, né? E que foi as pessoas, só uma, né? E que as pessoas se sensibilizem, né? Que busquem informações, né? Acerca do sistema. Quando eu falo sistema, é o que foi mostrado aqui tanto no sistema monolítico quanto no ICF, né? Mas assim, não falando mal do sistema, mas que procure fazer as coisas corretas. Eu não sei se tem como fazer correto. Tem, Renato? O ICF ainda dá ajuste, o ICF ainda chega, mas o monolítico pode esquecer, mesmo porque de monolítico não tem nada, né? Porque monolítico... seria uma coisa pela definição, seria pedra única, né? Monolítico, pedra única. E ele não é pedra única, né? Está provado aí por esse laudo e por todas as obras que estão caindo aí. Mas é bem verdade que se um acidente desse acontecesse na engenharia, não vou nem falar porque obra de EPS eu sou contra, mas se acontecesse comigo, um cálculo meu, eu não teria uma resposta para dar para o meu pai e para minha mãe. E eu acho que esse é o maior valor que eu trago da engenharia dentro de mim, é o conceito que o meu pai e minha mãe deram para mim. Faça bem feito para não refazer. Sua profissão é uma profissão de risco. Não se meta onde você não tenha competência. Então, isso acho que é a maior lição que eu trago de berço, né? Trago de casa, que eu acho que a gente tem que levar para a profissão, porque eu não saberia o que falar para meu pai e para minha mãe se alguém morresse em alguma obra minha, né? Luto por isso, luto contra tudo que é errado, tudo que não tem física ou que não está pensado, eu luto contra, né? Graças a Deus tive a felicidade de não ter nenhum acidente que levasse nenhum ser humano a óbito, né? Não tive nada nesse sentido. Torço para que todos os profissionais não tenham, né? Mas eu lamento muito que essa porcaria desse EPS está se espalhando, sabe? Isso me preocupa muito, muito, muito. Porque às vezes você entra num ambiente e ele já está construído e você não sabe do que ele é feito. O acabamento já está dado. E aí você está debaixo de uma dessas armadilhas que a gente estava falando, entendeu? Eu tenho um pouco de receio da vida nesse aspecto, sabe? Tenho um pouco de medo. Gente, mas ele gosta da gente. Ele gosta de vocês. Ele é uma pessoa boa no final. Ele é assim, mas ele é legal. Não, Renato, e se for para assim, né? Não acontece só isso, né, nesse tipo de obra. A gente tem experiência e laudos de problema sério em obra de estrutura metálica, de fundação, obra do convencional, obra de pré-moldado. Tem laudo que a gente fez de encosta, de contenções, de arrimos, de ponte, viaduto, obra que às vezes tem 10, 20 engenheiros na obra e 8 projetistas que fazem também coisas erradas. Sim. Né? Então, assim, é aquela coisa do berço lá da educação de novo, né? O engenheiro ser bem formado, que é o que a gente precisa repensar, né? O ensino da engenharia. Hoje as pessoas buscam título apenas, né? Infelizmente. Devia ter paixão pela profissão. Ou uma prisão especial, né? Ai, falei. Ótimo. Essa foi para fechar o para acabar, né? Essa conseguiu.
Quer dizer, estou autorizado a errar à vontade, né? Meu Deus, morrer de bem com você. Bom, gente, olha, o pod hoje veio com tudo e não está prosa. 2023 nós vamos vir e bater e assoprar. Meu jeitinho. Batendo, assoprando, apanhando. Também apanho, tá? Nos bastidores. De vez em quando vem aqui eu corto os comentários. Pra ficar bonitinho. Mas esse é o novo Pode Construir 2023. Espero que vocês tenham gostado. Tá pesado, sim. Semana que vem eu trago uma coisa meio leve, mais tranquila, mas não, eu acho que a gente tem que discutir. A ideia de trazer o Pode Construir hoje foi para discutir, começar a tocar na ferida. Nossa, tanto é que a gente falou, nós somos aqui engenheiros e arquitetos e construtores, a gente está aqui tocando na nossa ferida, tocando na ferida da indústria e tocando na ferida de quem está estudando e da academia e do CREA, dos conselhos aí, CREA, ECAL. Nós vamos tocar porque nós temos que começar, alguém tem que começar esse movimento. Exatamente. Né? E a gente resolveu, o Renato caiu de gaiato, o problema é dele, mas eu gostei. Vou trazer mais vezes, porque eu gosto desse humor ácido. Isso porque ela falou que o próximo assunto vai ser mais leve. Né? Deve ser casinha de pena, qualquer coisa assim. Mas muito obrigado, gente. Até semana que vem. Feliz 2023. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, gente.